Bom dia, imperadores, tudo bem com vocês? Mais uma madrugada, né? 42ª madrugada aqui na oração, na leitura. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade, né? Estamos aqui juntos, na verdade, porque muitos passaram por aqui, muitos vão passar por aqui, mas muitas pessoas não sabem nem o propósito, o porquê a gente estava fazendo, né? Então, essa leitura das 3 da manhã é justamente para isso, para que nós venhamos despertar essa liderança que nós temos dentro de nós, né? Porque todos nós nascemos para liderar, nascemos para ser governadores, imperadores, e pelos problemas que nós passamos durante os anos, nós criamos um negócio dentro da gente chamado pequenez de líder com instinto pequenez, né? Ele acha que não é capaz de aumentar ou de avançar ou de liderar grandes equipes, mas eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele fez eu e você como semelhança. Bom dia, Claudinha. Ele fez eu e você como imagem e semelhança dele. Quando eu e quando você olha no espelho, nós estamos vendo a imagem e semelhança dele. Então, nós precisamos contemplar isso. Não importa se você é claro, escuro, bonito, feio, cor de qualquer cor, não importa isso. Você é a imagem e semelhança dele. A sua identidade é diferente. As suas digitais são diferentes. Mas você tem dentro de você algo que é inigualável. O sopro de vida. E quem deu esse sopro de vida foi ele. Tanto é que se você olhar lá em Ezequiel, quando ele fala do Vale dos Ossos Secos, que ele fala que quando ele fez aqueles ossos ressurgir, mas estava sem a coisa mais importante, que era o sopro da vida. E quando ele soprou o sopro da vida naquele corpo, naqueles ossos secos, então foi tremendo, né? Então, hoje eu estou aqui para dizer para vocês, nós somos imperadores, nós nascemos para vencer. E que não importa o que aconteceu, você é um governador, é líder. E desperta isso dentro de você. A primeira coisa que você precisa fazer é acreditar que você é. Creia no Senhor. E as outras coisas vão acontecer. Tá ligado? Então, a gente começar a nossa 42ª live aqui das 3 da manhã, vamos fazer nossa oração inicial. Inclina sua cabeça para baixo aí, em honra e obediência ao Senhor, e fala comigo assim: ó Pai amado e querido, em nome do seu Filho poderoso de Israel, o Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai amado e querido, nós pedimos aqui a autorização, permissão para entrar na tua presença nesse horário, meu Pai. Pedimos, Senhor, que entre aqui, meu Pai, nessa leitura da tua palavra às 3 da manhã e dai-nos entendimento, sabedoria, discernimento. Peço, Senhor, também que aquelas pessoas que estão com insônia, depressão, ansiedade, desejo de suicídio, liberta-os, meu Pai. Tira esse desejo, essa vontade do coração delas. Coloque elas aqui para que elas possam ouvir a tua palavra e que seja realmente útil essa palavra na vida delas. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço por tudo, meu Pai, pela oportunidade, pela vida, pela oportunidade de fazer eu acordar mais uma vez às 3 da manhã e vir aqui te pregar, falar da tua palavra. Te agradeço pela oportunidade da vida e pela oportunidade de ser líder, meu Pai. Ô Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor. Então, Pai, eu te peço agora, me dê sabedoria e entendimento para que essa palavra possa realmente surtir frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Tá ligado? Então vamos lá. Deixa eu molhar a boca aqui, né? Então, para a gente começar, nós estamos no 4º livro da palavra. Então vai decorando comigo. O primeiro livro chama-se Gênesis. O segundo livro chama Êxodo. O terceiro livro chama Levíticos. Levíticos é o livro das leis, né, de Moisés, que o Senhor mandou Moisés falar ao povo. É o porquê. E o 4º livro é o livro de Números. É o como aplicar o livro das leis. Ou seja, como aplicar as leis. Certo?
Então ontem nós paramos as 7 lâmpadas do santuário. Deixa eu dar uma limpada nesse óculos aqui. As 7 lâmpadas do santuário. O Senhor, ele todas as vezes que ele faz algo, ele sempre coloca da seguinte maneira, ó, isso é o que tem que ser feito e assim que tem que ser, e assim que tem que fazer. E quando ele fala assim que tem que fazer, ele enche de detalhes. Ele enche de detalhes. Olá, Antônia, seja bem-vindo, tá? Então ele enche de detalhes. Então, as 7 lâmpadas do santuário, lá em Números 8. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhes: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 lâmpadas a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim, ele fez o candelabro. Então, tudo que tinha dentro daquele templo foi obra do Senhor falando a Moisés. E Moisés fez exatamente como o Senhor pediu. A consagração dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão, e tomarão um novilho como com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante o tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor. Para fazer expiação pelos levitas, porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separará os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazer o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles dentre filhos de Israel me são dados, em lugar de todos aqueles que abrem a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tomei, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito. Os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos entre os filhos de Israel. Entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel. Chegando-se os filhos de Israel ao santuário, ou seja, lá quando o Senhor tirou os israelitas que estavam na mão do faraó, e tirou eles da mão do faraó, a última praga foi matar os primogênitos, você lembra? A última praga foi matar. Então, por essa praga, o Senhor pede uma oferta. Essa oferta seja que todo primogênito, tanto homem como animal, seja dado ao Senhor. E esses primogênitos foi entregue para que eles servissem a casa do Senhor, ou seja, fossem levitas. E assim fez Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço. Adri Mota, seja bem-vinda aí, Adri. Depois, seja bem-vinda, tá?
Depois eles fizeram assim: Arão. Depois disso chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca os levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço. Nunca mais servirão, porém ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Ou seja, está falando que quando os levitas chegarem à idade de 50 anos, eles são desobrigados dessa obrigação de servir a tenda, mas ficarão como se fosse um ajudante dos irmãos, né? Lá em Números 9 fala assim: a celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, o seu tempo a celebrareis, segundo a todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. E celebrareis, disse, pois, Moisés aos filhos de Israel, que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. A celebrarão, porém, se o homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim o celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Ou seja, o Senhor não tinha separação de quem era estrangeiro e quem não era. Ou seja, aquela lei valia para todos que moravam ali. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde as nuvens paravam, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do serviço do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde até a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam.
Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partindo-se segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Imagina comigo essa cena, você está no meio do deserto, acampado, e de repente você vê uma nuvem durante a noite, durante o dia, cobrindo aquele calor tremendo do deserto, sobre o tabernáculo. Imagina aquela nuvem, cobrindo aqui o tabernáculo. E durante a noite essa nuvem se transformava em fogo. E quando esse povo tinha que marchar, essa nuvem se levantava e o povo marchava. E ela ia de frente a eles. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela levantava, eles andavam. Tremendo, né? Você poder visualizar, vislumbrar esse poder tremendo, ou seja, a presença do Senhor na vida deles. Isso é tremendo demais, né? As 2 trombetas de prata, tá em Números 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de pratas, de obra batida as fará. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocares arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate ao tocarão para suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém, não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos, da mesma sorte no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o Senhor colocava regras e leis para tudo. Quando ele trocava, ou seja, nada era sem significado. Vocês estão percebendo que nada na Bíblia é sem significado? Ah, é bobeira. Não, tem um significado tremendo. E se não cumpria, era só uma coisa: a morte. Você tem noção? A responsabilidade que pairava sobre aqueles homens? Porque Israel era uma tribo modelo para o mundo. Então o Senhor colocava leis que não tinha mais ou menos, né? Os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após a jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre os seus exércitos estava Naasson, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Israel, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte de arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, e Selumiel, filho de Zuriazadaí, e sobre o exército de tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel.
Então partiram os coatitas levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas e sobre os seus exércitos. Estava Elisama, filho de Amiúbe, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu os estandartes do arraial dos filhos de Dadã, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai, sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pegiel, filho de Orcrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Bacana demais, né? Então, imagina a cena. A nuvem levantou, então começou a seguir um roteiro. Quem ia na frente, quem ia no meio, quem ia atrás, né? E isso era tremendo. Moisés roga a Obade que vá com eles. Disse Moisés a Obade, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dá-vos-luz e vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixeis, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor a caminho dos 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles a caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial, partindo a arca, pois Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam teus inimigos, e fugiam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Ou seja, Moisés fala: levanta-te, Senhor, e vai contra os inimigos. E quando ele parar, ele fala assim: Senhor, desce e fica conosco aqui onde nós estamos, ou seja, protege-nos, né? Tremendo, né? Então, aqui é a lei da oportunidade, a liderança dinâmica de Deus, né? O povo de Deus não tinha meios de saber se acamparia em lugar específico durante alguns dias ou alguns anos. Eles não podiam estabelecer uma rotina ou confiar numa agenda. Precisavam permanecer flexíveis. Aprendam a confiar em Deus, seu líder por excelência. Ou seja, imagina que eles não tinham... imagina se fosse hoje, não tem como estudar aqui, não, vou mudar amanhã. Não, eles eram nômades mesmo. Onde o Senhor parava, mandava eles iam. Onde o Senhor parava, eles paravam. Tinha que ir. Não podia ter uma agenda fixa. A agenda era a agenda de Deus, meu amigo. Você entendeu? Então, era tremendo. Os 70 anciãos, compartilhando o fardo de ungidos de Deus. Não sabemos muitas coisas sobre os anciãos, sobre os 70 anciões convocados por Moisés para ajudá-los. As escrituras não fornecem os nomes deles, nem mesmo mencionam quais tribos representam. O que sabemos é que eram oficiais e anciãos do povo. Talvez todos ou a maioria deles se encontrava entre os governantes de milhares, centenas ou 50 e dezenas selecionados em Êxodo 18:25. Muito provavelmente fossem homens de mais idade que obtiveram influência e respeito entre o povo. O Antigo Testamento menciona 70 anciões somente 2 vezes, referindo-se ao mesmo em ambas as ocasiões como testemunhas da presença do poder e da glória de Deus. Êxodo 24. Mas na segunda vez em que os anciões são chamados, Deus amplia o papel deles. Dessa vez, não apenas tem a função de testemunharem, mas também de participarem, revelando assim um fato notável a respeito de como Deus trabalha os seus líderes. Deus disse a Moisés: então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Números 11:17, que nós vamos ler agora. Quando um líder chamado por Deus carrega um fardo que se torna pesado demais, Deus provê ajuda. Se o líder pedir
pedia a mesma, o Senhor não apenas o proverá de ajudantes para compartilhar a carga, mas também o ungirá com o seu poder, assim como fez os 70 anciões de Israel. Então, nós que somos líderes, você que é líder, quando o fardo estiver pesado demais, fala: ó Senhor amado, poderoso de Israel, coloca pessoas igual, melhores do que eu, para me ajudar a carregar esse fardo. E Ele vai nos ajudar, Ele vai colocar pessoas igual ou melhores que a gente, né? Então, aqui nós vamos falar sobre ele, as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia em moinhos, o moía ou num grau, o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Presta atenção agora que eu falei sobre os 70 anciãos, tá? Então, Moisés ouviu o chorar do povo das famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu a luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, que subjuramente prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus designa 70 anciões para ajudarem a Moisés. Olha aqui, é a segunda vez. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: que nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que estás no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este o povo no meio do qual estou. E tu disseste: dá-lhes carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que eles bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que eles bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirás ou não a minha palavra. Moisés não entendeu que o Senhor é Deus. E o Senhor falou a Moisés: Moisés, a minha mão se encurtou por acaso?
Poxa, todas as maravilhas que Moisés tinha passado pelo Senhor até aquela hora, mar se abrindo, passando a chão seco, pragas, poxa, e ainda duvidou do Senhor. Terrível isso aí é uma coisa que até eu, um pecador, fico tremendo com isso. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Meldade. Repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e o ancião de Israel. Vamos parar aqui, né? Então, olha que bacana, né? Até então, eu imagino, todo o povo tinha ouvido as grandezas do Senhor. Poxa vida, pensa comigo, eles foram libertos do arraial, as pragas, né? Eles atravessaram o mar, sal seco, viram a nuvem durante o dia para proteger do calor, e durante a noite a coluna de fogo que guiava no deserto. Viram a nuvem parando sobre a tenda da congregação. Viram o fogo durante a noite para aquecer a tribo, a tenda e todo o arraial. E mesmo assim duvidaram de tudo aquilo que tinha havido. E pior, Moisés. E aí o Senhor se revoltou e falou: a minha mão, Moisés, por acaso, ela se encurtou que não pode fazer o que eu estou falando? E ele falou: hoje ainda vai acontecer o que eu estou falando. Então, é isso que eu estou falando para você. Vamos pensar comigo. Hoje, será que a mão do Senhor se encurtou para o que nós temos de problemas hoje? Será se o que nós passamos de problemas, dificuldade, é tão maior do que o Senhor do exército de Israel? O Deus vivo que nós servimos? Claro que não. O Deus poderoso de Israel, o Deus de Jacó e de Abraão, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo Deus, ele nunca será pequeno. Ele é grande, a única coisa que é pequena aqui somos nós. Nós somos pequenos, pensamos pequeno. Isso não é você não, sou eu também. Como é que eu tenho um Deus tão grande e eu penso tão pequeno? Como é que eu posso ser tão pequeno depois de tão grandiosas palavras que saem da palavra aqui, da boca do Senhor para Moisés? Eu estou lendo essa palavra. Então essa palavra ela é poderosa, ela é grande demais. A pergunta para mim, para você é: por que nós não agimos a nossa fé? O que nós temos que fazer para chamar a atenção do Senhor? O que nós precisamos fazer para que se cumpra essa palavra na nossa vida? Para que as coisas grandes do Senhor, a visão grande, aconteça. Por causa dessas coisas aqui, dessas dúvidas que Moisés tinha, ele não entrou na terra prometida. Você vai ver lá mais na frente. Ele não entrou na terra prometida por causa das dúvidas de Moisés, dos questionamentos de Moisés. E nós, por causa das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, nós não entramos na nossa terra prometida. Mas eu estou aqui para dizer e falar para você: se você hoje arrepender de todo o seu coração e invocar o Senhor de todo o seu coração, com força, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e vai me ouvir. Porque o Senhor é poderoso. Então, meus amados, hoje, esse 42º dia de pregação, ou da leitura da palavra, o Senhor está aqui falando que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. A única coisa que mudou foi eu e foi você, que ficamos pequenos demais em relação a tamanho que é o Senhor, ao tão grande que Ele é.
Então, a partir de hoje, Ele convoca nós para sermos grandes de novo. Convoca nós para sermos poderosos e fortes. Sermos uma tribo forte. Uma tribo que Ele quer como modelo. Uma tribo que vai seguir a nação do Senhor. Ele convoca a gente para ser forte, poderoso. Né? Ele fala, seja forte. Se hoje você está fraco, é porque você está forte. Acredita nas palavras que estão saindo dessa Bíblia. Acredita, você nasceu para liderar. Nasceu para impactar. Nasceu para ser cabeça, não para ser cauda. Nasceu para ser grande. Não deixa que as coisas pequenas do dia a dia, as doenças, as fraquezas, o que os seus olhos carnal vê, não deixa que eles atrapalhem a sua visão espiritual. Não. Creia no Senhor. Olha para o céu. Vê a grandeza do céu. Essa é a grandeza do teu Deus. E por isso e por essa hora nós vamos terminar. Amanhã nós vamos falar sobre a lei da delegação do poder, o que líderes em potencial precisam. Né? Então, desde já agradeço ao Senhor pela oportunidade. Então, inclina teus olhos para baixo, vamos orar comigo, Pai amado e querido. Ó Pai, eu te peço, meu Pai, né? Muito obrigado pela oportunidade de ler, ouvir a Tua palavra e do entendimento esclarecido dado por nós aqui pelo Senhor, meu Pai. Faça com que nós sejamos uma nação grande, forte, poderosa. Dai-nos visão, meu Pai. Ó Pai amado e querido, eu sei que nós não somos dignos, meu Pai, mas dai-nos visão. Coloca-nos como cabeça, meu Pai. Tira-nos da cauda, meu Pai. Coloca como líder. Coloca como impactadores de vidas, meu Pai. Ó Pai amado e querido, nós nascemos para ser imperadores, governadores e líderes. Então, se por algum motivo na nossa vida teve coisas que atrapalharam a nossa liderança, limpa-nos, meu Pai. Abre os caminhos, Pai amado. Eu te peço, poderoso de Israel, abre os nossos olhos de imperadores, de líderes, e faça com que nós possamos voar. Ó Pai, coloca pessoas igual, melhores que a gente no nosso caminho, para que as obras e que o fardo seja leve. E se o Senhor achar que nós aguentamos, então capacita-nos, meu Pai. Dá-nos força, ânimo. Peço que o Senhor venha agora, meu Pai, livra-nos de todo mal, livra do homem sanguinário, da bala perdida, da mulher que nos atrai para as tentações. Livra-nos de todo mal, meu Pai. Coloca no nosso corpo a couraça da justiça, o capacete da salvação. Traz-nos a bênção, meu Pai. Coloca sobre nós a bênção, meu Pai. O Espírito do Senhor. Coloca sobre nós a força, meu Pai, a fortaleza. O Senhor, meu Pai, te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto de paz. Ô Pai amado, querido, se tu permitir, amanhã vai ser a 42ª live, meu Pai. A 43ª live que nós iremos fazer aqui. Ou seja, 43 madrugadas em oferta ao Senhor. Inclina os teus olhos para nós, meu Pai. E nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau. Fica com Jesus e até amanhã, tá?